Programa de hoje falando do Cruzeiro. Emerson Pansieri, preparação fechada para o jogão deste domingo contra o Flamengo. Boa noite para você, Pansi. Boa noite para você, meu amigo Rafael Leal, também Alexandre Simões e todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia neste sabadão. Cruzeiro que já concluiu a preparação para o duelo de amanhã contra o Flamengo. O treino foi hoje à tarde. Cruzeiro fez uma alteração do que vinha já planejando com antigas comissões técnicas. O Leonardo Jardim acha mais pertinente que a equipe treine à tarde e depois já se concentre. Com outros treinadores, outras comissões, o Cruzeiro treinava de manhã e os atletas voltavam à noite. É a filosofia do técnico Leonardo Jardim, que a princípio conta com todo mundo para esse desafio. É elenco forte, time forte para essa partida. Cruzeiro que dentro do Campeonato Brasileiro soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas em 6 jogos, são 10 pontos marcados, no total marcou 7 gols e sofreu 6, tem um saldo de 1 gol e vem de vitória para cima do Vasco da Gama. Aquele resultado importante em Uberlândia, 1-0, gol marcado pelo Christian, com a vitória para cima do time carioca. E para o duelo contra o Flamengo, o Cruzeiro quer manter também a boa fase, também jogando dentro de casa. É porque o Cruzeiro na primeira rodada venceu o Mirassol por 2-1, na quarta rodada venceu o Bahia por 3-0 e na sexta rodada esse jogo do Vasco da Gama, que não foi no Mineirão, foi em Uberlândia, mas o mando era do Cruzeiro, venceu então o time Cruz Maltino, como disse, 1-0. Então quer manter essa boa fase jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer um recado para você da Visamundo, sabe por quê? Você vai tirar seu visto com a Visamundo. Anota o WhatsApp 3309-9449. Pansieri, eu preciso tirar meu visto para os Estados Unidos, preciso tirar meu visto para Nova Zelândia, para Austrália, para qualquer lugar que você for viajar e você precisar tirar seu visto, conte com o serviço da Visamundo. São mais de 420 mil clientes atendidos com a Visamundo. Você também pode ser @Visamundo no Instagram. Cruzeiro então pronto para esse desafio contra o Flamengo. Rafa. Simões, queria saber de você. Não dá pra gente entrar na mente do Jardim e descobrir o que ele vai aprontar no jogo de amanhã. Mas será que teremos muitas alterações em relação à equipe que enfrentou o Vila Nova? Já o Pansieri vai passar a provável escalação dele, mas o que você projeta pra esse jogão de amanhã, Simões? Ô, Rafa, a única dúvida que eu tenho é Gabigol ou Matheus Pereira como o quarto homem de meio campo, o terceiro de ataque, aquela posição ali do 10, né? Eu acho que nas demais posições o Cruzeiro está definido e escalado, embora eu carregue uma preocupação muito grande. Eu já tinha no jogo contra o Vasco, mas deu tudo certo pro Cruzeiro, né? Até porque o Cruzeiro impediu muito a bola aérea na área dele, mas eu já falava no intervalo interativo da turma do bate-bola, o Flamengo tem um poderio aéreo muito forte. Uhum. Muitos jogadores de boa estatura, de bom jogo aéreo, tá? E o Cruzeiro na sua linha defensiva tem um jogador só com mais de 1,80 m. Se você pegar o primeiro volante, os laterais, os zagueiros, só o Fabrício Bruno tem uma estatura superior a 1,80 m, inclusive tem 1,92 m, uma altura boa. E isso as pessoas, não. Vamos ver os jogos do Campeonato Brasileiro aí, vamos ver como é que os gols saem. O gol do Sport foi de cabeça, o gol do Fluminense foi de cabeça. Tem um Cara, isso faz muita diferença no futebol. Tanta diferença que é destacado constantemente pelo Leonardo Jardim nas entrevistas coletivas dele. Que o Cruzeiro tem muita dificuldade no combate aéreo. E com certeza será uma coisa observada na janela de meio de ano, que será feita pelo Leonardo Jardim, que hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro. E todo mundo sabe disso. É verdade, né? É verdade. Pansieri, e esse time para encarar o Flamengo? Como você projeta esse Cruzeiro, esse provável 11 inicial da Raposa? Será que teremos alterações, Pansi? Sobre time, Rafael, dá pra dizer que o Cruzeiro tem uma base. E se formos levar em consideração a equipe que alguns atletas foram poupados do jogo contra o Vila Nova. Entraram no decorrer da partida, entraram no segundo tempo, mas o Lucas Silva não começou, o Fagner não começou, o Wanderson não começou, o Matheus Pereira também não começou. A equipe base para Campeonato Brasileiro não fugirá de Cássio, Fagner, com Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. O meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Mas chama atenção, se o Pereira não conseguir jogar de início,
se ele tiver só o melhor da condição dele para o decorrer da partida, ele pode colocar o Gabigol. Ele pode começar o jogo com o Gabigol. E aí, Wanderson e Caio Jorge para formar esse ataque do Cruzeiro. Rafael Leal. Simões, eu acho que amanhã é aquele jogo pro Gabigol começar jogando, cara. É a minha opinião. Lei do ex, mostrou que tá, entendendo, o projeto do Léo Jardim. Jogou pra caramba contra o Vila Nova, apesar de não ter feito gol. Saiu de campo, extenuado. Então, acho que amanhã é uma boa o Gabigol começar como titular, é a minha opinião. Até pelo fato de ser um Cruzeiro e Flamengo, né? Sim. É o primeiro encontro do Gabigol com o Flamengo, desde que ele saiu do clube, que ele defendeu desde 2019. É um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tá? Um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Símbolo desse período vitorioso aí, que o Flamengo passou a viver desde 2019. O cara disputou 3 finais de Libertadores, tem gol em todas, decidiu a Copa do Brasil do ano passado. Então, quer dizer, é um jogador que tem muita história no Flamengo e mais do que isso, muito carinho da torcida, O torcedor do Flamengo tem uma idolatria pelo Gabigol. E eu acho que isso serviria de motivação pra ele, tá? Serviria de motivação pra ele. Até porque, eu acho que assim, o modelo do Jardim é rodar bastante a equipe. E o futebol, a gente não pode pensar o futebol mais só com os 11 iniciais, São 5 substituições no jogo e isso muda completamente o cenário da partida. Então o banco faz muita diferença e o Matheus Pereira também participará do jogo. Então quem começar no banco irá entrar. Independentemente de se estiver ganhando, se estiver perdendo, vai entrar. Mas nessa partida em especial, eu escalaria o Gabigol desde o início, pelo ótimo jogo que ele fez contra o Vila Nova de Goiás e até como um prêmio pelo comportamento dele, tá? A gente teve 2 estrelas sacadas do time do Cruzeiro, ou 3, O William, o Gabigol, e o Gabigol realmente deu uma resposta assim, Eu acho que ele foi bem... conseguiu dar a volta por cima, E tomara que ele consiga ter esse cenário, Então eu acho que assim, eu começaria essa partida com o Gabigol. Tá aí a opinião do Alexandre Simões. Por falar em Gabigol no banco, essas mudanças que têm sido implementadas no Cruzeiro, tem um convidado importante no Bastidores falando justamente sobre isso, Pance? Eu tenho palavra importante aqui pra gente trazer no Bastidores do técnico Leonardo Jardim, falando sobre o Gabigol. Muita gente pergunta como que é o Gabigol, com essa polêmica que envolveu o Dudu, muita gente perguntando, mas o Gabigol tá no banco, o Gabigol não tá jogando sempre. E o técnico Leonardo Jardim falando sobre esse compromisso do Gabigol com o elenco e com o trabalho no Cruzeiro. Vamos acompanhar. O Gabigol é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados, mas ele sabe bem que está a aumentar os níveis de intensidade dele. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz, e é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam, que deem o seu máximo. Palavras então do técnico Leonardo Jardim sobre o Gabigol, sobre o Gabi, jogador do Cruzeiro, que no momento não é titular, vamos colocar assim, mas está buscando essa vaga na equipe, sempre entra, ajuda e vai tentar, com certeza, fazer um bom jogo contra o ex-clube. Deixa eu falar sobre abertura de portões às 3h30, Esplanada e os portões, também o estacionamento para você, torcedor do Cruzeiro, que quiser acompanhar o jogo no Mineirão, ligado na Itatiaia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda sempre aqui na Itatiaia para esse duelo importante que o Cruzeiro quer fazer também valer esse lado como mandante dentro do Campeonato Brasileiro. Até agora, 3 jogos e 3 vitórias. Segue com você, Rafael Leal. Boa, Emerson Pansieri, 8h17. Lembrando, que tem sorteio relâmpago no Bastidores deste sabadão. Ingressos de camarote para Cruzeiro e Flamengo amanhã no Gigante da Pampulha, presente da rede de postos Beija-Flor. Para participar, acesse o link que tá aí no chat do YouTube, no programa Bastidores, nos nossos canais da Itatiaia. Você também encontra o link no site itatiaesporte.com.br. Participe quantas vezes você quiser. Ao final do programa, o nome do ganhador. Simões,
esse time do Cruzeiro agora, eu acho que é o melhor time do Cruzeiro desde a volta da Raposa da Série B à elite do futebol brasileiro, que tem condições de fazer um jogo minimamente equilibrado contra o Cruzeiro, porque comparado aos elencos que vimos aí em anos anteriores, era uma discrepância ainda maior. Queria saber se você concorda com isso, se o Cruzeiro hoje tem mais condições de tentar bater de frente com essa máquina chamada Flamengo, Simões. E é um grande tabu que o Cruzeiro tem pela frente, né? O Cruzeiro não bate o Flamengo em Belo Horizonte há 10 anos. A última vez, muita coisa, né? Foi em 2015, na estreia do Vanderlei Luxemburgo como técnico do Cruzeiro, ganhou de 1-0 o gol do Manuel. Né? O Cruzeiro, até nesse período, né, dessa invencibilidade do Flamengo em BH, o Cruzeiro conseguiu levar melhor sobre o Flamengo em 2 mata-matas, né? Ele venceu a Copa do Brasil de 17, empatando no Maracanã 1-1. Aqui no Mineirão 0-0 e ganhando nos pênaltis. E nas oitavas da Libertadores de 2018, os dois times se enfrentaram. O Cruzeiro fez 2-0 no Maracanã. Então o Cruzeiro não está 10 anos sem ganhar do Flamengo. Está 10 anos sem ganhar do Flamengo em Belo Horizonte. Ele fez 2-0 no Maracanã, num jogo espetacular, que era para ter feito 4-5. Perdeu por 1-0 no Mineirão. E aí classificou pelo saldo de gols. Tá? Então, quer dizer, são 8 jogos em Belo Horizonte com 6 vitórias do Flamengo. O Cruzeiro tem esse tabu pela frente e ele é justificável, assim, pelo poderio que o Flamengo foi conquistando ali a partir de 2016, 17, 18, né? Que foi montando esse time, chegando jogadores de muito nível. Mas, de toda forma, eu concordo. É o melhor time que o Cruzeiro tem do ponto de vista técnico, individual. E a gente não pode esquecer que esse time, na parada do Mundial de Clubes, ainda vai receber, no mínimo, um reforço e tanto. Que é o Mateuzinho, né? Sim. O Mateuzinho não está jogando por uma lesão, mas não é uma coisa que tira ele da temporada, muito pelo contrário. A segunda parte da temporada, eu acho que ele participa toda e é um cara que entra pra brigar, pra ser titular, até porque é o melhor volante do Cruzeiro. Cara, tava vendo o time do Flamengo que jogou meio de semana contra o Botafogo, né, da Paraíba, o Belo. Isso, totalmente reserva. Olha o time reserva do Flamengo, Simões. Não tem condições, cara. É um desequilíbrio absurdo, né? Absurdo. Então amanhã, grande jogo pra você acompanhar aqui na Itatiaia, com o Piquitito na narração deste clássico do futebol brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo.